Bem, irmãos, prosseguindo aqui na nossa aula, né? Nós vamos retornar para falar sobre a questão a igreja e o seu estatuto. Então, é, esse capítulo ele aborda a importância do estatuto na gestão eclesiástica da igreja, bem como os princípios ou os principais aspectos relacionados à sua elaboração, implementação e cumprimento. Além disso, esse capítulo fornece orientações práticas e exemplos para ajudar a compreender a aplicação desse documento fundamental na vida da igreja, que é o Estatuto, né? Então, a definição e o propósito do Estatuto na gestão eclesiástica. O Estatuto na gestão eclesiástica é um documento oficial que estabelece regras, diretrizes e princípios pelos quais a igreja vai ser governada e administrada. Então, é um documento oficial, inclusive será um documento registrado em cartório. Quando uma criança nasce, ele é registrado no cartório de pessoas físicas. Quando uma igreja nasce, ela é registrada no cartório de pessoas jurídicas, né? Ela se torna uma pessoa jurídica. E então, né, ela passa a ser uma entidade organizada. Peço aos irmãos que abram suas câmeras, tá? Então, o seu propósito principal desse documento é, é oferecer uma estrutura legal e organizacional para essa comunidade de fé que é a igreja. Isso vai garantir a transparência, a ordem e a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Então, existe alguns é, alguns requisitos básicos que um estatuto de igreja deve conter, tá? Esse é um assunto técnico, né? E se você mandar um estatuto lá da sua cabeça para registrar no cartório de pessoas jurídicas, é bem provável que eles vão devolver com muitos apontamentos, né, com muitas coisas para consertar. Por isso, esse assunto ele exige um certo conhecimento técnico, né, das leis do país que regem as pessoas, os estatutos, ou os contratos das pessoas jurídicas, né? Então, nós vamos falar aqui sobre as coisas principais, né? Esse documento chamado Estatuto, né, ele serve então para a governança e administração da igreja, né? E vai garantir que ela opere segundo os princípios e valores que esse instrumento, que este documento estabelece. Se houver alguma questão judicial para ser decidida em relação a algum procedimento da igreja, a justiça vai levar em conta o estatuto da igreja, né? É esse o documento que vai regular o relacionamento dos membros da igreja, da própria igreja com outras entidades, né? Tudo tem que seguir aquilo que foi estabelecido no estatuto. Eu lembro que num certo conflito de igreja, né? Eu lembro que uma senhora se levantou e ela disse o seguinte, né? Eu dizia que tinha que seguir o estatuto da igreja. E uma senhora levantou e falou: mas o papel aceita qualquer coisa.
ela diz, né? É costume de algumas pessoas, o papel aceita tudo, né? Mas a verdade é que o estatuto não é apenas um papel que alguém escreveu, é um papel que foi escrito e foi de comum acordo aceito pela igreja e registrado. E de fato o que vale é o que está escrito e registrado no estatuto, né? Então, essa ideia, o papel aceita tudo como se aquilo que estivesse escrito não tem valor, é um erro muito grande. É o que está escrito é que vale. Na hora dos problemas, o estatuto é a base para qualquer tomada de decisão e qualquer julgamento, né? Então, é um erro achar que o que está escrito no papel não tem valor, porque pode-se escrever qualquer coisa no papel, é verdade, mas não é qualquer coisa no papel que tem valor, ou que deixa de ter, né? Então, o caso do estatuto é uma coisa escrita em papel, mas que tem muito valor, e é ele ah, que governa a igreja, né? Há uma diferença entre estatuto e declaração doutrinária. A declaração doutrinária, né, ela é composta das doutrinas fundamentais pelas quais a igreja também vai se conduzir nos assuntos de fé. Então, a declaração doutrinária é como ela se comporta diante do Estado e como regula o relacionamento, as obrigações, né, e também os privilégios dos associados, dos membros da igreja. Mas a declaração doutrinária é como ela vai se conduzir na questão da fé, do ensino, né? Quais são os princípios doutrinários da igreja pela qual ela vai ensinar, pela qual ela vai se conduzir no mundo religioso. Então, as duas coisas são muito importantes, né? Uma coisa é a declaração doutrinária, né? Princípios bíblicos, e a outra coisa é o estatuto da igreja é, que vai tornar que ela seja fazer dela uma entidade religiosa registrada diante do Estado, das autoridades. Então, as duas coisas são importantes, né? Muito bem, o estatuto. O estatuto, ele fornece uma estrutura legal e organizacional. Promove transparência, responsabilidade e ordem dentro da igreja. Ajuda a proteger os interesses dos membros e também da organização. Garante que a missão, valores da igreja sejam preservados e promovidos, tá? Garante também legalidade das ações da igreja diante das autoridades. Por exemplo, se o estatuto da igreja determina que a igreja não é obrigada a realizar casamentos homoafetivos, então isso está no estatuto da igreja. Ela não é obrigada a fazer. Então, se ela se recusar, ela não pode, ela vai, a autoridade vai julgar segundo o estatuto da igreja. Então, é importante que a igreja ela tenha um estatuto bem feito, né? Para que ela não se veja numa situação de ser obrigada a fazer aquilo que ela não quer, né? Então, há certos dispositivos que protegem a igreja dentro do próprio estatuto, que se não houverem, muitas vezes deixam ela, de uma certa maneira, vulnerável a certas ações que pessoas possam, porventura, mover contra a igreja, né? Então, a igreja tem que se proteger, e é o estatuto, cláusulas do estatuto, né, que poderão protegê-la. E, então, é necessário que se faça isso, né, que se estabeleça, dentro do estatuto, coisas que protegem a igreja diante de certas situações. Eu não sou especialista nisso, mas um advogado
que lida, né, com pessoas jurídicas de origem religiosa, de igrejas, ele saberá dizer quais são as cláusulas que podem proteger a igreja. Também, dentro do estatuto, há que se proteger a igreja diante de certas situações. Por exemplo, muitas vezes há uma cisão doutrinária, né? Então, como é que vai se estabelecer qual grupo que tem a razão? Né? Há dois grupos que, de repente, têm posições diferentes sobre, por exemplo, a doutrina do Espírito Santo, né? E os dois grupos entram em atrito e a igreja vai se dividir. Quem vai ficar com o patrimônio da igreja? O estatuto tem que dizer isso. Então, o grupo que permanecer fiéis à declaração de fé da igreja é o grupo que continuará com a propriedade da igreja. Muito bem. Mas nenhum juiz vai querer julgar isso. O juiz não vai querer entrar no assunto de julgar a doutrina da igreja. Então, o próprio estatuto ele vai ele vai determinar o meio pelo qual será decidido qual grupo é que tem razão. Então, o estatuto deve conter uma cláusula lá, que se houver cisão doutrinária, vai, vai se estabelecer um concílio composto por um certo número de pastores batistas bíblicos que vão analisar a posição doutrinária dos dois grupos e o resultado desse concílio deverá ser reconhecido qual grupo tem a razão e esse grupo que o concílio determinar que tem a razão, que permanece fiel, é o grupo que vai ficar com a propriedade. Deu para entender? Então, o próprio estatuto ele deve prover meios para que situações difíceis sejam resolvidas, né? E porque, como eu disse, nenhum juiz vai querer julgar qual grupo tem a doutrina certa. Então, o próprio estatuto é que estabelece o meio para que isso aconteça, né? Então, são coisas assim que precisam ser bem estabelecidas no estatuto, né? Por exemplo, se a igreja deixar de existir como pessoa jurídica, ela fechar, mas ela tem um patrimônio, ela tem dinheiro em caixa. Para onde vai esse dinheiro? Tá? Então tem que se determinar, o estatuto tem que determinar. Quando fecha uma igreja, normalmente o patrimônio é destinado à Comunhão Batista Bíblica Nacional, que é o mais correto. Porque senão as pessoas poderão vender a propriedade da igreja, repartir entre elas, tem quatro, cinco membros que sobrou, eles fazem uma assembleia, pega e reparte o dinheiro entre eles. Fecha a igreja e reparte dinheiro entre eles. Então, se o estatuto não provê essas coisas, né, e a lei até exige que ele determine isso, porque são problemas que acontecem, né? Já houve casos aí de igrejas que ficou meia dúzia de pessoas, venderam a propriedade e repartiram entre elas, porque o estatuto não determinava o que seria feito no caso de fechamento. Isso no passado. Hoje em dia é uma exigência já da própria lei, se não tiveres nem registro estatuto, né? Outra coisa, por exemplo, tem alguns estatutos, algumas cláusulas do estatuto que devem ser cláusulas pétreas. O que é uma cláusula pétrea? É uma cláusula que não pode ser modificada, tá? Ah, eu sei do caso de uma igreja que um obreiro desqualificado assumiu essa igreja e ele quis transformar a igreja numa ONG. Alguém instruiu esse falso obreiro, né, de que ele poderia transformar a igreja numa ONG para receber recursos
do governo federal. Então, o que que esse safado fez? O camarada pegou, instruído, né, por alguém, por um advogado, por uma entidade aí que era especialista em ajudar na criação de ONGs, e ele conseguiu um estatuto, né? E o que ele fez? Ele fraudou uma ata de assembleia, eles fizeram uma assembleia na igreja, elegeram os líderes da igreja e tal, mas é uma assembleia normal. E ele pegou, fez um documento, e nesse documento dizia que aquela assembleia tinha aprovado que a igreja fosse transformada numa ONG. E ele levou os papéis, a secretária, confiando plenamente na honestidade desse camarada, assinou os papéis, ele levou para o cartório e registrou. Quando os irmãos ficaram sabendo, ele tinha feito na Assembleia, né, colocou lá que a igreja tinha decidido transformar a igreja numa ONG. E já tinha ali todos os estatutos da ONG. E a igreja simplesmente foi transformada numa ONG, né? Os irmãos foram enganados e ele escondeu os documentos, né? E houve uma espécie de fraude, né? Que ele enganou a secretária, colocou na ato que não haviam decidido. Quando os irmãos da igreja perceberam, a igreja virou uma ONG. E a igreja perdeu o CNPJ, né? Virou ONG. Se você pegar o CNPJ, digitar lá o CNPJ da igreja, aparece lá Instituto não sei o quê. Virou uma ONG, recebe dinheiro do governo federal. Ainda bem que esse camarada pegou e abandonou a igreja. Ele saiu da igreja, mas os irmãos ficaram lá. Hoje a igreja não é mais uma igreja organizada, perdeu o seu CNPJ, e agora, se ela quiser, ela vai ter que fazer um novo registro com um novo nome, porque ela perdeu o nome também. Aquele nome não dá para abrir uma igreja mais naquele nome ou naquele CNPJ. Então vai ter que reabrir a igreja com outro nome, ou vai ser uma outra pessoa jurídica. Então os irmãos percebam, né, que há coisas atrapalhadas e que quanto mais específico for o estatuto, ele tiver cláusulas pétreas, né, é garantia de que a igreja estará segura. Muitas vezes também assume um pastor pentecostal na igreja e ele inventa de ah, mudar o estatuto, né? E às vezes muda o nome da igreja, os propósitos da igreja, a conexão que existe entre a igreja e a comunhão, rompe essa conexão, essa ligação que existe, né? E muda o estatuto, e se a igreja concordar e não forem cláusulas pétreas, o estatuto todo pode ser mudado, que nem aconteceu nessa igreja que eu falei, e a igreja vira uma ONG porque não havia cláusulas pétreas no estatuto. Então, essas coisas são importantes e devem fazer parte de um estatuto, né? Porque um grande investimento é feito numa igreja, né? Igrejas investem em novas igrejas, pessoas investem. Essas pessoas têm propósitos espirituais, eles são sinceros, honestos, e não é justo que pessoas ah, fraudulentas, pessoas gananciosas se apropriem da propriedade da igreja, ou até mesmo da liderança de igrejas que foram estabelecidas com um propósito e depois, uma vez que essas pessoas assumem a liderança, querem mudar os propósitos e, enfim. Tem uma outra igreja na Bahia que virou uma escola. Era uma igreja, a pessoa assumiu lá e acabou transformando a igreja numa escola. Fechou a igreja, hoje é uma escola, e a pessoa que seria o pastor da igreja é o dono da escola, né? Tudo por quê? Estatutos muito fracos, né? Estatutos que não determinam como as coisas podem e devem acontecer, tá? Então,
Quais são os elementos essenciais? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o PowerPoint, né? Senão a gente vai avançando e vai ficando para trás. Pastor, Sim, a declaração doutrinária e declaração de fé são as mesmas coisas? é a mesma coisa. São dois nomes para a mesma coisa, né? Na apostila está a diferença entre estatuto e doutrina, né? Mas, na verdade, a expressão melhor seria declaração doutrinária ou Tá. declaração de fé, que é a mesma coisa. E eles são complementos do estatuto, né? Sim, a gente tem que registrar as duas coisas, o estatuto e a declaração de fé, ou a declaração doutrinária. Temos que registrar as duas coisas para que não haja, né, dúvidas, né, sobre o que é a doutrina da igreja. Então, a comunhão batista bíblica, ela tem uma declaração doutrinária. Então, o que é o correto fazer é colocar lá no estatuto da igreja, se ela é uma igreja filiada à comunhão, a declaração de fé da Comunhão Batista Bíblica Nacional, né? Senão cada igreja querer inventar a sua declaração de fé, que também é uma outra coisa que exige conhecimento, né? Então, não é qualquer um que elabora a doutrina, declaração de fé. Então, é outro coisa complicada de fazer. Então, é melhor pegar a declaração da Comunhão Batista Bíblica Nacional, né? E só dizer lá no estatuto que a igreja assumiu como declaração de fé a declaração oficial da Comunhão Batista Bíblica Nacional. Normalmente é bom colocar o texto, né, no próprio estatuto para que nunca haja uma, uma dúvida sobre isso, né? E então é o que se faz. Declaração doutrinária e o estatuto. Esses dois documentos vão governar a vida eclesiástica da igreja. Um diante da lei e o outro diante da Bíblia, diante dos próprios irmãos da igreja, né? Muito bem, quais são os elementos essenciais? ah, quais são os elementos? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Hum, Isso, está aqui, os elementos essenciais. Então, denominação e fins. Qual será o nome da igreja e quais serão as suas finalidades, né? Então, quais serão os seus propósitos religiosos, pregação do Evangelho de Jesus Cristo, ensino da Bíblia Sagrada, né? Talvez tenha alguns propósitos educacionais, assistenciais, né? Promoção até da cultura em algum aspecto. Então, tem lá no Estatuto das Igrejas, né? A comunhão tem também um estatuto modelo para as igrejas. Esse estatuto está precisando agora de uma revisão, né? Diante de várias leis que foram aprovadas no país, né? A lei da proteção de dados, essas coisas. Então, o nosso próprio estatuto modelo precisa agora passar por uma reforminha, né? Uma adequação, uma atualização. Mas a comunhão tem o estatuto modelo que ela oferece aí como proposta para as igrejas, né? Também o estatuto vai estabelecer então os propósitos da igreja, né? Isso é muito importante, que toda organização tem que ter os seus propósitos. Também a organização, a estrutura organizacional, né? Quais serão os cargos, as responsabilidades dos líderes, as responsabilidades dos membros, como será feita a eleição dos oficiais da igreja, né? Membros, quais são os requisitos para aceitação de membros da igreja? Geralmente, as pessoas são aceitas ou por batismo, ou por transferência, né? Carta de transferência, ou por aclamação, né? Então, vai estabelecer lá esses três tipos de requisitos para admissão, né? Como as pessoas serão
disciplinadas, como as pessoas serão excluídas da igreja. Então, tem regras para cada coisa, né? E também em relação às assembleias, né? Quais são os procedimentos para convocação de assembleia? Quem é que convoca a assembleia? Só o pastor? Pode ser a diretoria? Pode ser um grupo de membros, né? Quais são as regras que vão se usar para tomar decisões, né? Vamos usar regras parlamentares para é, guiar a discussão de certos assuntos, quantos votos será necessários para aprovar determinados assuntos, né? Por exemplo, venda de propriedade, contratação e demissão de pastor, né? Alienação de bens ou compra de propriedades. Então, essas decisões mais importantes normalmente exigem um que a gente chama de quórum qualificado, um número maior de pessoas tomando a decisão, né? Então, reforma de estatuto, por exemplo, geralmente se exigem 2/3 dos membros aprovando a reforma do estatuto, que é uma coisa muito importante, né? A compra de uma propriedade ou a venda de uma propriedade. Então, tem que ter um quórum qualificado, né? Outras decisões menores é a metade mais um, né? Então, 50, mais de 50%, pronto, já define um assunto, né? Mas certos assuntos, então, exigem quórum qualificado, né? Então, tem uma série de regras que regem as eleições, as assembleias, né? E está lá no estatuto. Se você fizer uma assembleia e não obedecer o que está escrito no estatuto, você leva lá a ata para registrar no cartório, o cartório vai comparar a ata que você fez com o estatuto da igreja. Se a ata não está de acordo com o estatuto, se ela está transgredindo alguma norma do estatuto, sabe o que acontece? O cartório não registra a sua ata. Tá? Às vezes, há pastores que vão 3, 4 vezes no cartório tentando registrar um estatuto, simplesmente porque o estatuto não consegue, ou a ata não consegue, é para registrar uma ata, e ele não consegue registrar porque ele não está olhando para o estatuto. Então, o estatuto fala uma coisa e na Assembleia fizeram outra. Não vão registrar, né? Eles não vão registrar. Cartório, se você puder imaginar um órgão que é terrível para colaborar, para registrar, é o cartório. O cartório, se não tiver rigorosamente certo, não registrarão a sua ata, né? Parece que o pessoal, eles estão olhando, para achar um erro desde o começo. Se eles achar um erro que seja, vão devolver sua ata, por menor que seja. Você fala, mas isso é insignificante. Não, eles vão devolver sua ata, né? É bom quando, nesses casos, quando você for lá, fala, tem um erro, fala, ó, verifica aí se tem mais algum, porque às vezes eles começam a ler, já vê algum erro, faz o apontamento, você vai lá, né, conserta aquele erro, daí eles vão ler de novo, vão mostrar outro erro. Vão falar, ó, veja direitinho se tem mais algum erro. Aí você conserta tudo de uma vez. Mas o segredo é fazer tudo de acordo com o estatuto. Você vai levar lá, eles vão registrar. Mas se fizer errado, tenha certeza, a sua ata vai voltar com apontamento e vai levar um tempão para você registrar e resolver o assunto, tá? Então, as regras de filiação de membros, de demissão ou desligamento de membros terão que estar lá, e também a questão do encerramento de atividades. Se a igreja encerrar atividades, como isso se fará, para quem irá os bens da igreja, o dinheiro que a igreja tiver em caixa, etc., né? Então, isso é por lei. Esses
essas diretrizes básicas que tem que ter no estatuto. Não fique preocupado, tá? Como eu disse, existe um estatuto modelo, né? Também todo o estatuto, quando for para registrar em cartório, o estatuto ele deve ser assinado por um advogado. Então, você vai contratar um advogado para verificar o seu estatuto, se ele está de acordo com as leis do Brasil, né? E se todos os requisitos da lei forem atendidos, ele vai assinar. Então, esse estatuto será, juntamente com a declaração de fé e a ata de organização da igreja, será tudo mandado para o cartório de registro de pessoas jurídicas, né? Então, você vai ter o estatuto da igreja, você vai ter a declaração de fé, e a igreja vai se reunir, ela já vai ter conhecimento desses dois documentos, já vai ter previamente aprovado, mas oficialmente ela fará isso numa assembleia de fundação da igreja. Então, os irmãos, no dia tal, do ano tal, em tal lugar, se reuniram com o propósito de organizar juridicamente a Igreja Batista Bíblica tal, né? E para isso, então, foram alistados os irmãos que deverão compor a membresia da igreja, que são fulano, 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 ciclano. Foi também apresentado o estatuto da entidade, que foi analisado previamente e aprovado nessa Assembleia, é, por proposta de irmão Fulano, apoio de irmão Fulano, e a decisão da maioria dos membros presentes. Depois foi apresentada a declaração de fé, que é segundo a Comunhão Batista Bíblica Nacional, e esse documento também foi analisado e aprovado por proposta do irmão tal, apoio do irmão tal, e o apoio da maioria dos irmãos, né? Então, ata o que que é? É, é a descrição de uma reunião que a Assembleia da Igreja fez. Então, essa ata de fundação será encaminhada juntamente com os documentos, os dois documentos, né? E será registrado em cartório. Depois disto, será conseguido o CNPJ, né? Uma vez registrado no cartório de pessoa jurídica, essa documentação vai ser encaminhada para a Receita Federal e então vai ser emitido um número que será o CNPJ da igreja. Então, tudo isso, você vai contratar um contador e ele fará essas coisas para você. Você não precisa ficar batendo na cabeça, indo em cartório, tal. A melhor coisa é contratar um contador. Aliás, não é só organizar a igreja juridicamente e conseguir um número de CNPJ e achar que está tudo resolvido. Isso é só o começo de tudo, né? Você vai organizar e a igreja vai estar organizada. Mas você tem que manter as coisas em ordem, né? Então a igreja é isenta de impostos, mas ela não é isenta de obrigações. Ela tem que apresentar relatórios, declarações, melhor dizendo, declarações, né, à Receita Federal, ao Estado, e se ela não apresentar essas declarações, ela incorre em multas. Se ela não fizer declaração de imposto de renda, ela incorre em multas. Quando eu era bem jovem, nós registramos a igreja no final do ano, né? E na minha cabeça, está acabando o ano já, eu não preciso fazer declaração de imposto de renda. Né? Mas aí, pelo sim, pelo não, eu falei, vou perguntar para um contador, né? Aí eu fui falar com o contador, acho que já era tempo de entregar a declaração no outro ano, no ano seguinte, né? Que você entrega até maio, abril, maio ou junho, a declaração do ano anterior.
E o tempo de terminar a declaração e entregar já estava para vencer. E eu achava que não precisa, porque eram alguns dias de dezembro só que a gente, né, funcionou como pessoa jurídica no ano passado. Eu fui na contadora, ela me deu uma bronca, falou: não, senhor, o senhor tem que declarar, nem que seja um dia no ano anterior que a igreja funcionou, o senhor tem que declarar. Aí peguei e falei: tá bom, o que que você precisa? Ela me deu o que precisava e eu caminhei os documentos, fez a declaração, falou: se o senhor não fizer, vai pagar multa. Eu falei: uau, né? O governo, ele é exigente, implacável, né? Se a igreja organizada não apresentar a declaração de imposto de renda por algum tempo, 4, 5 anos, o CNPJ da igreja, ele pode ser até cancelado, ele pode ficar inativo e ele pode ser cancelado. Tem igrejas que tiveram, uma igreja lá no Rio Grande do Sul teve seu CNPJ cancelado. E depois deu um trabalhão para consertar o negócio, para atualizar. E parece que tiveram que tirar um outro CNPJ. Mas daí tinha que fechar a igreja, tiveram que gastar, fechar a igreja. É uma coisa complicada. E se fecha, a propriedade vai para a comunhão. E a comunhão, parece que eles iam ter que fazer isso, mas depois conseguiram dar um jeito lá que a Receita Federal recuperou o CNPJ. Mas eles, se tivesse que fechar mesmo, para recuperar, eles tinham que fechar a igreja, a propriedade vinha para a comunhão e a comunhão tinha que doar a propriedade para eles de novo. Olha que situação. Então, tem que manter as coisas em ordem. Também, se acontece algum evento lá na igreja, né, um desastre, um acidente, que tenha vítimas e a igreja não tiver as coisas em ordem, às vezes o pastor é responsabilizado. Então, não é só registrar no cartório, na Receita Federal, precisa ir na prefeitura, né? Tudo isso o contador faz. E de tirar o alvará de funcionamento, né? A construção, se ela foi feita, ela tem que ser, ela tem que ser aprovada, o habite-se. Depois do habite-se, nós temos que averbar a construção no terreno, né? Se ela não consta no terreno da igreja, tem que fazer uma averbação. Também tem que se conseguir não só o alvará do Corpo de Bombeiros, né, que vai garantir a segurança em casos de incêndio, mas também tem que ter o alvará de funcionamento. Se a igreja não tiver todos esses documentos, ela está funcionando de forma clandestina. E se acontecer algum problema, a igreja e o líder da igreja serão penalizados, né? Aqui em Valinhos, durante a pandemia, foram fechadas várias igrejas. Por quê? Eles não tinham alvará de funcionamento. E a prefeitura fez uma intimação para essas igrejas evangélicas, tá? Fez uma intimação, dando um tempo para legalização, eles não deram bola, né? Aí foi lá a fiscalização novamente, não tinham arrumado. Aí a prefeitura interditou os prédios, porque eles não tinham alvará de funcionamento. Então, nós vivemos hoje, né, num país que está complicado. Parece que as pessoas podem defender qualquer tipo de religião que não há problema. Mas se você defender o cristianismo, se você quiser apoiar evangélicos, você será criticado, você será censurado. Então, tememos a perseguição em nosso país. É uma realidade hoje, né? Nosso país está partindo aí para um socialismo, uma ditadura socialista, né?
e os cristãos poderão ser perseguidos. Então é bom que tenhamos tudo em ordem. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. É impressionante o número de igrejas evangélicas funcionando de modo irregular. E se simplesmente o governo exigir que tudo esteja em ordem, muitas igrejas de imediato seriam fechadas, seriam interditadas. Porque simplesmente não estão em ordem. Então, a perseguição pode ser simplesmente a exigência do cumprimento da lei, né? E muitas igrejas estariam enquadradas aí nessa falha de não ter as coisas em ordem. Então, irmãos, nós que somos crentes, temos que fazer as coisas do modo correto, né? Primeiramente porque queremos dar um bom testemunho, né? E também estarmos preparados, como eu disse. Às vezes, o simples fato das autoridades exigirem o cumprimento da lei já seria uma razão para fechar grande número de igrejas. Então, não vamos correr esse risco, né? E é excelente manter tudo organizado do modo correto. Muito bem, disposições gerais é a última coisa que tem no estatuto, né, que são cláusulas relacionadas à interpretação, alteração, extinção ou mudança do estatuto, né, e outras disposições para garantir a conformidade com a legislação aplicável. É recomendável, não é só recomendável, é exigido, né, que se contrate um advogado que vai analisar o estatuto, ver se está tudo ok, e vai assinar esse estatuto antes dele ser registrado, tá? Ok, então o estatuto é isso, uma coisa importante que não podemos funcionar sem ele. Outra coisa importante é a igreja estabelecer a sua missão e a sua visão, né? Isso tem sido uma prática das grandes empresas a nível mundial. Toda igreja, toda empresa tem a sua declaração de missão e visão, né? E a igreja, ela deve, da mesma forma, estabelecer a sua declaração de missão e visão. A Comunhão Batista Bíblica Nacional fez isso, né? Eu não estou lembrado exatamente aqui das palavras, mas ela tem uma missão porque ela existe, né? E o que ela quer alcançar. Então, estabelecer a visão e a missão da igreja significa definir claramente os objetivos e propósitos espirituais, sociais e práticos que guiam as suas atividades e direcionam seus esforços. A visão descreve o futuro desejado para a igreja, aonde queremos chegar. E a missão define a sua razão de existir. Por que existimos? Então, são duas perguntas que vão definir a missão e a visão, né? A missão é aonde queremos chegar, né? E a visão, né, é porque existe. Não, perdão. A missão é a razão da existência, tá? E a visão é onde queremos chegar, o que queremos ser. Então, é por que existimos e o que queremos ser, né? Define a visão e a missão da igreja, tá? Então, aí de acordo com a nossa apostila, né, como estabelecer a missão da igreja? Então, estabelecer a missão da igreja envolve definir sua razão de existir, o propósito fundamental de sua atividade. Isto é alcançado através de um processo de discernimento espiritual, que envolve líderes e membros da congregação, para identificar os valores essenciais
e as prioridades da comunidade de fé. Então, a missão é então articulada em uma declaração concisa que descreve o compromisso da igreja em servir a Deus e ao próximo, compartilhar o evangelho, promover a justiça e amor, contribuir para a transformação da sociedade. Então, essa missão orienta as ações, programas e ministérios da igreja, dando-lhe um propósito claro e inspirador. Então, essa é uma coisa que não deve ser definida só pelos líderes da igreja. Isso é um assunto que tem que ser conversado e definido pela liderança e membresia da igreja, né? Por que existimos? Né? Não adianta também colocar um monte de razões, mas em linhas gerais, numa frase de 15 palavras, né, deve-se tentar definir a razão da existência. Por que essa igreja existe? Ela existe para pregar o evangelho que salva, liberta e abençoa as pessoas. Ó, uma coisa assim, né? Algumas igrejas colocam declarações mais específicas, né? Nossa igreja existe para proclamar o evangelho de Jesus Cristo, né? Enfim, e vai, por aí vai. Tem igrejas que têm assim uma visão missionária, colocam isso na declaração de fé. Outras igrejas colocam lá que eles também têm como propósito defender, né, as escrituras sagradas. Vai variar, né? E também aonde queremos chegar, o que queremos ser. A Comunhão Batista Bíblica quer ser uma entidade presente, visionária e influente na vida de igrejas e pastores batistas bíblicos, né? Então, uma entidade que seja presente, atuante, influente na vida dos pastores. Então, ela tem esse alvo, né? Essa visão de querer ser isto, tá? E a igreja deve ter também a sua visão, o que ela pretende ser, estabelecendo por que ela existe e aonde ela quer chegar, né? O que ela quer ser, tem que se estabelecer também os valores da igreja. Na verdade, muitas vezes estabelecer os valores primeiro ajudam a igreja a descobrir melhor a sua missão e a sua visão, né? Quais são os valores da igreja, né? Então, quais serão os valores? Né? Tá, estabelecer esses valores. Então, plena confiança nas Sagradas Escrituras, né? É, um ministério ético pautado pelos princípios da palavra de Deus, né? Missões como principal tarefa da igreja, né? Então a igreja vai colocar ali os seus valores, né? A valorização da comunhão cristã entre as igrejas, a valorização das escrituras sagradas, a separação do mundo, né? Quais são os valores da igreja que está sendo formada? Então, de acordo com esses valores vão ajudar a estabelecer a razão por que existe e aonde ela quer chegar, a missão e a visão da entidade religiosa, tá? É uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, né? Essa questão de missão e visão. O pastor Joel Barbosa, ele vai trabalhar numa matéria que nós temos aqui na ETEBAB, né, chama-se Planejamento Estratégico. Então, vocês vão ter uma matéria específica que vai ajudar a estabelecer essas questões, tá? A gente está só abordando assim por cima, porque faz parte da administração da igreja, né? Então,
Esses valores devem ser articulados numa lista concisa, né, com os compromissos fundamentais da igreja: amor a Deus, amor às pessoas, compaixão, justiça, integridade, serviço, comunhão, né? E esses valores serão uma espécie de bússola moral e espiritual. Quando a igreja tiver que tomar decisões, ela vai se lembrar desses princípios, dos quais ela nunca deve se afastar. Então, são parâmetros que a igreja estabelece e que ela procurará seguir, né? Sem se desviar, né? Por exemplo, cremos na inspiração verbal plenária da Bíblia. É um valor, né? Inspiração das Escrituras. Então, essa igreja é um valor. Ela não vai querer mudar isso. É um valor fundamental que ela estabeleceu. Então, se chegar alguém ensinando aí que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a gente tem que atualizar a Bíblia, e tal, a igreja não vai aceitar, porque o princípio dela, né, fundamental, valor, a inspiração das Sagradas Escrituras, né? Então, como estabelecer metas e objetivos? Para estabelecer metas e objetivos, para a igreja é necessário um processo deliberado e participativo que envolva os líderes e os membros da congregação, né? Isso inclui identificar áreas-chaves de foco e necessidades da comunhão, da comunidade, alinhadas à visão, missão e valores da igreja. As metas são então formuladas de uma forma específica, mensurável, alcançável e relevante, com prazo definido. Aí tem uma sigla, né, que se chama SMART. SMART é uma sigla que faz parte de um processo, né, de planejamento estratégico, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, cada letrinha significa um aspecto desse processo, né? Temos que fazer também, o ideal é fazer uma análise SWOT, é assim que se fala, eu acho, né? Que é estabelecer os pontos fracos e os pontos fortes da igreja, né? E descobrir, então, como que a igreja pode melhorar os seus pontos fracos e aproveitar os seus pontos fortes, né? Então, tudo isso faz parte de um processo assim mais elaborado de planejamento estratégico que o pastor Joel vai ensinar a vocês, tá? Eu não vou entrar muito aqui porque a gente não tem tempo nessa matéria para tratar especificamente, nem eu sou a pessoa que é habilitada para falar muito desse assunto. Eu já tive aulas sobre isso e tal, mas tem algumas coisas do planejamento estratégico que desce assim a um nível de especificidade maior e a gente não está preparado para ensinar sobre isso, tá? Propósito, estabelecer o propósito de um plano de ação para que a igreja, eh, para que para a igreja envolve um processo deliberado de identificação de prioridades e definição de estratégias para alcançar os objetivos definidos, tá? Então, começa com o estabelecimento da visão, missão, valores, depois as áreas de foco, as necessidades da comunidade, e aí então estabelece-se um propósito, né? Um plano de ação para alcançar os propósitos da entidade. Então, o que é que nós vamos fazer para ser aquilo que desejamos ser, para cumprir a missão que nos levou a existir, né? E seguindo aí os nossos valores, né? Então, o plano de ação ele vai mostrar essas metas específicas e também apresentar aí um plano, um plano de ação. O que nós vamos fazer na prática para alcançar a nossa missão e visão, né? Então, o plano de ação ele deve conter algumas coisas específicas. Eu vou falando e vou esquecendo de trocar os slides. Ai, ai, ai. Perdão.
O plano de ação, ele deve ter alguns elementos que façam parte. Primeiro, objetivos específicos, identificação clara e detalhada dos resultados desejados que a igreja espera alcançar. Então, quais serão os resultados que a igreja pretende alcançar, por exemplo, com a escola bíblica dominical, né? Atividades, descrição das ações específicas que serão realizadas para alcançar o objetivo, incluindo quem será o responsável por cada atividade. Então, no caso aí da escola dominical, né, como é que nós vamos atingir o propósito de ensinar melhor a Bíblia, né? Nós vamos fazer um curso de treinamento de professores, nós vamos comprar material de ensino melhor, nós vamos dividir em novas classes para que as classes divididas por faixas etárias possam atingir melhor cada faixa etária, né? Então, vai descrever os objetivos, as atividades, os recursos, né? Então, vamos precisar de novos professores, novas salas, novos materiais, os prazos, né? Nós queremos que a nossa escola dominical passe a ser uma escola dominical padrão, excelente, e vamos trabalhar aí no prazo de 5 anos para que a gente consiga alcançar esse propósito. Então, no primeiro ano vamos fazer isso, no segundo ano vamos fazer aquilo, né? Então, nós temos que ter objetivos, atividades, alistar os recursos, mas também temos que ter um alvo temporal para alcançar. Senão, a gente vai ficar só no propósito. Então, precisamos ter um alvo, que tem uma data específica e também nós temos que ter meios de avaliar, né? Avaliar se alcançamos os alvos, né? Temos que também atribuir responsabilidades a cada pessoa de direito, a cada membro da equipe, que esteja envolvido nesse projeto aí, né? Nesse plano de ação. Então, as responsabilidades, aí a avaliação, acompanhamento. Tem coisas que às vezes é difícil de avaliar, né? Mas a gente deve procurar estabelecer meios para avaliar, né? Por exemplo, a escola dominical, você pode fazer um teste de conhecimento para os alunos, né? Você pode usar um material de boa qualidade, você pode, por exemplo, na leitura, na questão do conhecimento bíblico, nós queremos promover o conhecimento bíblico das pessoas na nossa igreja. Então, você pode fazer uma campanha de leitura da Bíblia, né? E as pessoas vão marcando aquilo que lê no final do ano. Quem conseguiu ler a Bíblia inteira, você entrega um diploma para a pessoa, né? Será que essas pessoas, durante esse ano, conheceram melhor as Escrituras? É lógico que sim. Eles leram a Bíblia toda, né? Então, não é só pressuposição. Nós acreditamos que realmente eles gastaram mais tempo com a Escritura, lendo a palavra de Deus, e que aprenderam mais do que anos que não fizeram a leitura de toda a Escritura, né? Pessoas deixaram de faltar na escola dominical, ou estão faltando menos na escola dominical. Então, nós podemos acreditar, baseado nesse fato, que eles estão ouvindo mais a palavra de Deus e que estão aprendendo mais. Então, quando há uma ausência, porcentagem de ausência muito grande na escola dominical, qual é a nossa interpretação desse fato? É que as pessoas estão aprendendo menos, porque estão vindo menos na escola dominical, né? Então, é por esse tipo de dado que nós podemos
chegar à conclusão se estamos ou não atingindo o propósito de ensinar a Bíblia para as pessoas. Eles estão lendo a Bíblia? Não estão. Não estão vindo da escola dominical? Também não. Então, qual é o resultado? Qual a conclusão que a gente chega? Estão aprendendo menos a palavra de Deus. Então, como é que nós vamos melhorar isso? Então, criar meios para motivar as pessoas para vir na escola dominical, para ler a Bíblia todos os dias, tá? E assim por diante. Muito bem, ajustes e melhorias. Depois dessa avaliação, que terá que ser feita de tempos em tempos, então vamos procurar fazer a revisão, né, uma revisão contínua desse plano de ação e, com base nos resultados, então, promover modificações, melhorias, para garantir que esses projetos, né, estejam alinhados com a visão da igreja, né, para que os objetivos sejam alcançados. Muito bem. Nós vamos fechar por aqui nossa primeira aula, né? Não sei se alguém tem uma pergunta, a gente acaba transmitindo muita coisa, né? É necessário para poder cobrir essa matéria, que parece ser uma coisa, né? A princípio só vai lidar com questão financeira, mas não é verdade, né? Agora, na próxima aula, nós vamos entrar num ponto interessante, né? Porque nas igrejas, nós temos os cargos da igreja, né? São, na verdade, responsabilidades que são passadas às pessoas, ou por eleição ou por nomeação, né? Então, muitas vezes as pessoas recebem um cargo, mas eles não sabem o que devem fazer, né? E quais são as suas responsabilidades. Então, elegemos certas vezes a diretoria, por exemplo, e a pessoa elege um tesoureiro que nunca soube o que é um livro caixa, né? É o tipo de problema característico de muitas igrejas. Elege um tesoureiro que não tem uma conta bancária, que nunca soube o que é um livro caixa, né? Elege uma pessoa para secretária que tem uma caligrafia horrível, que ninguém entende. E essa pessoa terá que escrever no livro de atas da igreja, né? Então, a gente precisa, antes de eleger uma pessoa, ou até mesmo indicar uma pessoa para um cargo, ver se aquela pessoa tem alguma capacidade para exercer aquele cargo, né? E também, uma vez, devemos, na verdade, dizer antes de nomear ou eleger a pessoa, quais são as responsabilidades, para ver se ela está disposta a assumir, né, o cargo. Porque muitas vezes nós elegemos primeiro a pessoa e depois vamos dizer para ela o que ela tem que fazer. E às vezes ela simplesmente, olha, eu não tenho condições de fazer isso. Ou porque eu não sei, ou porque eu não tenho tempo, ou não tenho jeito para fazer isso. Então, o certo é, vai eleger um cara, esse cara tem que fazer isso, isso e aquilo. Então, aí, vamos ver, quem que tem condições? Ah, eu acho que fulano tem condições, eu indico fulano, eu indico ciclano. Aí, se as pessoas souberem o que tem que ser feito e estiverem dispostas a fazer, então, devem entrar para a eleição, né? E, então, efetivamente, se forem eleitos, assumir o cargo. Então, é um problema muito sério. Nós vamos tratar disso na próxima aula, né? Amanhã vamos falar sobre os diversos departamentos que uma igreja pode ter, o que o líder tem que fazer, né? Mas é uma coisa assim, a igreja ela não começa com tudo isso, com todos esses departamentos. Ela começa com uma estrutura simples e com o passar do tempo, então, ela vai desenvolvendo através dos anos. Vai chegar um tempo, se Deus abençoar, que a igreja terá, né, uma gama de departamentos, de
cargos e pessoas envolvidas no ministério, né? Mas isso leva anos, né? Anos e um trabalho muito duro e sério. É isso aí. Então, amanhã nós estaremos de volta aqui, a mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Tá bom? Irmão, tem alguma pergunta? Como o irmão perguntou outro dia sobre o livro de Atas, né? Nós não temos isso incluído uma das nossas matérias, tá? Mas eu vou colocar no grupo o nome de um livro que vocês podem conseguir baixar pela internet. É um livro de administração de empresas, de igrejas, tá? É um livro que não está mais disponível, é um livro que se esgotou, e ele é, um certo sentido, um livro antigo, mas ele tem muita coisa interessante, inclusive como é que se faz uma ata, né? Então, é um livro que foi escrito por um autor da Assembleia de Deus, mas há muitas coisas interessantes. Ele não vai entrar muito na questão doutrinária, talvez fale alguma coisinha, mas é mais um livro de administração da igreja. Então você pode baixar o livro, você pode ler, você pode consultar o livro em algum assunto específico, né? Ele segue uma linha confiável, né? Então dá para você ter esse material aí. Também hoje na internet você consegue consultar muita coisa, né? Livros às vezes não, mas se você quiser baixar o livro, eu vou colocar no grupo o nome e você poderá então baixar o PDF e ter esse material para consulta, ok? Muito bem. Os questionários devem estar disponíveis lá já na plataforma. Se você quiser começar a fazer, né, pode começar. Às vezes é difícil fazer o questionário se você não teve a aula, né? Embora é possível consultar, você tem a apostila, pode consultar. Muito bem, vamos encerrar então com a palavra de oração. Senhor, graças te damos por este dia, por esse momento precioso que passamos aqui compartilhando com os alunos experiências, eh, princípios e orientações gerais sobre a administração da igreja. Sabemos, ó Deus, que é um grande desafio administrar, principalmente quando administramos coisas tão importantes quanto a a igreja do Senhor Jesus Cristo. E pedimos a Deus sabedoria e humildade para fazer isso. Abençoa os alunos, que eles possam ter disposição, disponibilidade para estudar a tua palavra e colocá-la em prática, primeiramente nas suas vidas e depois no ministério. Abençoa cada aluno, suas famílias, suas igrejas, que possamos ver, ó Deus, eles dando a sua contribuição positiva aonde estão inseridos no dia de hoje e se preparando para, no futuro, integrarem a, o exército de Deus que trabalha no fronte, na luta espiritual, que é muitas vezes muito difícil. Mas cremos, ó Deus, que o Senhor escolhe e capacita aqueles que são teus para a tua obra. É nisto confiado que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Uma boa noite de descanso e Boa até noite. amanhã. Boa noite, pastor. Boa noite. Até Boa amanhã. noite. Boa noite, irmão. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.